O aviso silencioso. O universo conheceu a paz por 300 anos. O Conselho Galáctico manteve a ordem em 1000 sistemas estelares. As rotas comerciais conectavam civilizações distantes. As estações diplomáticas orbitavam mundos neutros, onde as espécies resolviam os seus problemas com palavras em vez de armas. Todos acreditavam que a Era da Guerra havia terminado para sempre. Os Eltron Dominion pensava de forma diferente. Eles eram uma antiga raça de guerreiros insectoides que passaram o último século reconstruindo suas forças armadas em segredo. Seus exoesqueletos eram mais duros que o titânio. Seus olhos compostos podiam ver vários espectros de luz. Suas mandíbulas podiam esmagar ossos e metal com igual facilidade. Eles se apoiavam em 6 pernas e se elevavam sobre a maioria das outras espécies da galáxia. O comandante supremo Zartax assistiu à exibição holográfica em sua câmara de guerra. Ao seu redor estavam seus generais de maior confiança. Eles se reuniram para discutir a fase final de seu plano. O domínio já havia esperado o suficiente. Era hora de recuperar sua posição como poder supremo na galáxia. Os humanos seriam os primeiros. Zartax os estudou cuidadosamente. Eles eram uma espécie jovem que se juntou ao Conselho Galáctico há apenas 70 anos. Eles controlavam 12 sistemas com uma população combinada de 40 mil milhões. A tecnologia deles era adequada, mas não excepcional. Suas forças armadas eram pequenas e principalmente cerimoniais. Eles nunca haviam travado uma guerra real no espaço. Mais importante ainda, os humanos estavam sozinhos. Não tinham alianças militares, nem pactos de defesa, nem amigos poderosos que pudessem vir em seu auxílio. As outras espécies os viam como comerciantes e diplomatas. Útil para negociações comerciais, mas irrelevante em questões de poder real, Zartax estalou as mandíbulas com satisfação. Os humanos cairiam em dias. Seus mundos se tornariam colônias de reprodução para o domínio. Os seus recursos alimentariam a próxima onda de conquistas. Dentro de 1 ano, o domínio Zeltron controlaria metade da galáxia. Dentro de 10 anos, eles controlariam tudo. Ele recorreu ao general Kratus, seu principal estrategista militar. A antena do general tremeu de excitação quando ele apresentou o plano de invasão na tela principal. Nossa frota está pronta. Comandante Supremo. 5.000 navios de guerra reuniram-se na fronteira do espaço humano. Cada embarcação carrega armas capazes de destruir uma cidade em segundos. Nossos soldados chegam a milhões. Eles estão famintos por batalha. Zartax examinou a formação. Foi lindo em sua precisão. O domínio aperfeiçoou a arte da força esmagadora. Eles atacariam todos os 12 sistemas humanos simultaneamente. Não haveria tempo para evacuação. Sem chance de rendição. Apenas uma conquista rápida e total. O que sabemos sobre suas defesas? Zartax perguntou. Mínimo, respondeu o general. Eles têm talvez 200 navios militares espalhados pelo seu território. A maioria são pequenos fregotes projetados para serviço de patrulha. Eles não têm navios de guerra. Sem biscoitos de planeta. Sem armas de destruição em massa. A inteligência sugere que eles dependem dos tratados de paz do Conselho para proteção. Zartax emitiu um som estridente que passou por risada entre sua espécie. Tratados de paz. Palavras no papel. O Conselho tornou-se brando e complacente. Eles condenariam as ações do domínio com declarações fortes. Eles exigiriam sanções e investigações. Mas eles não lutariam. Eles haviam esquecido como. Envie a mensagem diplomática. Ordenou Zartax. Um oficial de comunicação ativou a transmissão. Uma mensagem pré-gravada foi enviada ao governo humano em seu mundo capital, Terra Prime. Nele, Zartax exigiu a rendição imediata e incondicional de todos os territórios humanos. Ele deu-lhe 6 horas para responder. A resposta veio em 4 horas. Uma mulher humana apareceu na tela. Ela usava um uniforme cinza simples, sem condecorações ou medalhas. Seu cabelo estava puxado para trás do rosto. Seus olhos estavam calmos e firmes.
Ela se identificou como diretora, Sarah Shen, da Coordenação de Defesa Humana. Comandante Supremo Zartax, ela começou. A voz dela era quieto, mas claro. Recebemos suas demandas. Nós os rejeitamos completamente. O espaço humano é um território soberano, reconhecido pelo Conselho Galáctico. Qualquer ação militar contra nós seria uma violação da lei interestelar. Zartax inclinou-se para a frente. Isso é tudo que você tem a dizer? Ameaças de ação legal? O diretor Shen fez uma pausa por um momento. Quando ela falou novamente, sua voz não havia mudado. Permaneceu calmo, quase gentil. Não, comandante. Tenho outra coisa a dizer. Algo importante que você precisa ouvir e compreender. Ela olhou diretamente para a câmera. Seu olhar parecia atravessar a tela e entrar na própria câmara de guerra. Sabemos que a sua frota está na nossa fronteira. Conhecemos suas intenções. Sabemos que você acredita que somos fracos porque somos jovens. Sabemos que você acha que isso será fácil. Ela respirou fundo. Vire seus navios, comandante. Saia do nosso espaço. Faça isso agora enquanto ainda pode. Não queremos guerra. Construímos a nossa civilização com base no princípio de que os conflitos devem ser resolvidos através do diálogo e da compreensão mútua. Mas não se engane sobre o que acontecerá se você cruzar nosso território. Zartax sentiu sua antena enrijecer. Esta criatura pequena e macia estava realmente ameaçando? Se você invadir o espaço humano, continuou o diretor Shen, nos defenderemos. Usaremos todos os recursos à nossa disposição. Lutaremos com tudo o que temos. E não iremos parar até que a ameaça ao nosso povo seja completamente eliminada. A transmissão terminou. O silêncio encheu a câmara de guerra. Então Zartax começou a rir. Seus generais juntaram-se a ele. O som ecoou nas paredes de metal como um enxame de insetos furiosos. Eles realmente acreditaram que poderiam lutar contra nós. Krati disse, sua voz cheia de diversão. 40 mil milhões de civis contra a maior força militar da galáxia. Zartax ficou em pé. Sua sombra caiu sobre a tela holográfica. Envie a frota adiante. Mostre a estes humanos o que acontece com aqueles que recusam o domínio. Sem piedade. Sem prisioneiros. Queime seus mundos e salgue as cinzas. A ordem foi dada. 5.000 navios de guerra ativaram seus motores. Eles avançaram em formação perfeita, cruzando a linha invisível que marcava o limite do espaço humano. Sensores avançaram em busca de alvos. Armas ligadas. Os soldados foram para seus postos de batalha. Zartax esperava o caos. Ele esperava que naves humanas fugissem em pânico. Ele esperava pelos desesperados por misericórdia inundando os canais de comunicação. Em vez disso, algo estranho aconteceu. A fronteira estava completamente vazia. Sem navios. Sem estações. Sem minas ou plataformas defensivas. Apenas espaço vazio e estrelas distantes. Onde eles estão? Kratax exigiu. Os sensores não mostraram nada. Nenhuma presença militar. Nenhum sinal de preparativos defensivos. Era como se os humanos tivessem simplesmente abandonado a fronteira. Talvez eles tenham fugido para mais fundo em seu território. Sugeriu um dos generais. Talvez eles estejam se reunindo em seu mundo capital. Para uma posição final. Zartax não tinha tanta certeza. Algo parecia errado. A borda vazia era perfeita demais. Muito deliberado. Mas ele deixou o sentimento de lado. A frota continuou em frente. Mais profundamente no espaço humano. Eles encontraram a primeira colônia humana no segundo dia. Chamava-se no Xangai. Um mundo de 5 milhões de pessoas. Varreduras de longo alcance mostraram cidades, fazendas, fábricas e espaçoportos. Pareciam um alvo fácil. Prepare-se para o bombardeio orbital. Ordenou Zartax. Faremos um exemplo deste mundo. Mas à medida que a frota se aproximava,
Os sensores mostraram algo impossível. As cidades estavam escuras. As fábricas ficaram em silêncio. Os espaçoportos estavam vazios. Não havia pessoas em nenhum lugar do planeta. 5 milhões de humanos desapareceram sem deixar vestígios. Procure na superfície, ordenou Zartax. 100 naves de lançamento desceram pela atmosfera. Os soldados varreram ruas abandonadas e edifícios vazios. Eles encontraram refeições meio comidas nas mesas. Brinquedos deixados nos playgrounds. Veículos estacionados nas ruas como se seus proprietários tivessem simplesmente se afastado por um momento. Mas não havia corpos. Não há sinais de pânico ou violência. Os humanos evacuaram o mundo inteiro em perfeita ordem. Cada pessoa foi removida com segurança. Nada de valor foi deixado para trás. Na semana seguinte, a frota do domínio encontrou mais 8 colônias. Todos eles estavam vazios. 18 milhões de pessoas desapareceram como fumaça ao vento. Os soldados ficaram inquietos. Eles vieram para a batalha e a glória. Não ocupar cidades fantasmas e cidades silenciosas. No 10º dia, o primeiro navio desapareceu. O alvorecer foi um cruzador pesado posicionado na retaguarda da formação. Ficou lá por um momento, transmitindo relatórios de status de rotina. No momento seguinte, o sinal simplesmente parou. Quando os navios de reconhecimento foram investigar, não encontraram nada. Sem destroços. Sem detritos. Sem corpos. O navio havia deixado de existir. As explicações exigidas por Zartak. Seus técnicos verificaram anomalias espaciais, buracos negros ou mau funcionamento de equipamentos. Eles não encontraram nada de errado. O espaço naquela área era completamente normal. Um navio que transportava 800 guerreiros simplesmente desapareceu. 3 dias depois, mais 2 navios desapareceram. Depois 5. Depois, 12. Eles desapareceram de todas as partes da formação. Alguns estavam sozinhos nas bordas. Outros foram cercados por navios amigos. Não fez diferença. Entre um batimento cardíaco e outro, eles simplesmente deixariam de existir. O terror começou a se espalhar pela frota. Guerreiros que estavam ansiosos pela conquista agora olhavam constantemente por cima dos ombros. Oficiais triplicam. Verifiquei as leituras dos sensores. Algumas tripulações recusaram-se a dormir. A escuridão do espaço parecia pressionar de todos os lados. Zartak se trancou em sua câmara de guerra e estudou os dados obsessivamente. Tinha que haver um padrão. Tinha que haver uma explicação. Mas ele não encontrou nada. Os desaparecimentos pareciam aleatórios e impossíveis. Então, no 15º dia, chegou uma mensagem. Apareceu simultaneamente em todas as telas da frota. O rosto do diretor Shen olhou para eles. Sua expressão era triste, mas determinada. Do comandante supremo Zartak, ela disse, nós lhe demos um aviso. Pedimos que você saísse. Você escolheu nos ignorar. Você escolheu invadir nosso espaço e ameaçar nosso povo. Agora você está aprendendo o custo dessa decisão. Ela fez uma pausa e olhou para baixo por um momento antes de continuar. Cada nave que você perdeu continha seres vivos. Indivíduos com famílias e futuros. Não queríamos a morte deles. Nós não os celebramos. Mas faremos o que for necessário para proteger a nossa civilização. Seus olhos encontraram a câmera novamente. Você veio aqui acreditando que éramos fracos porque somos jovens. Você acreditou que não tínhamos armas porque escolhemos a paz. Você estava errado. Temos armas que você não pode imaginar. Estamos nos preparando para este dia desde que encontramos pela primeira vez espécies hostis nesta galáxia. Esperávamos que nunca precisaríamos usar o que construímos. Você forçou nossa mão. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Esta é sua última chance, comandante. Retire sua frota imediatamente. Volte para o seu próprio espaço. Permitiremos que você saia com os navios que ainda restam.
Mas se continuarem a aprofundar-se no nosso território, se ameaçarem mais uma vida humana, mostraremos o que os humanos se tornam quando as suas famílias estão em perigo. A mensagem terminou. Zartak olhou para a tela em branco. Ao seu redor, seus generais aguardavam ordens. A antena deles caiu com incerteza. A confiança deles desmoronou como pedra antiga. Ela está blefando, disse Krati. Mas sua voz carecia de convicção. Eles não podem ter armas poderosas o suficiente para fazer com que nossas naves desapareçam sem deixar rastros. Zartak queria acreditar nisso. Mas ele havia perdido quase 300 navios. 40.000 guerreiros desapareceram. E ele ainda não tinha ideia de como os humanos estavam fazendo isso. Pela primeira vez em sua longa carreira militar, o comandante supremo Zartak sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Medo frio e arrepiante. A armadilha fecha. O comandante supremo Zartak tomou a sua decisão. O domínio não recuou. Voltar agora seria mostrar fraqueza para toda a galáxia. Todas as espécies viriam que o poderoso Zeltron Dominion foi assustado por uma jovem raça de primitivos. Positivos. A vergonha seria insuportável. Continue em frente, ele ordenou. Encontre seu mundo natal. Acabe com isso. Mas mesmo enquanto ele dava ordem, a dúvida atormentava sua mente. 300 navios perdidos. O número cresceu para 400 na manhã seguinte. Os desaparecimentos estavam se acelerando. A sua frota, que há 2 semanas parecia invencível, estava a ser sistematicamente destruída por um inimigo. Ele não podia ver ou lutar. O general Kratis aproximou-se da plataforma de comando. Sua antena se mexeu nervosamente. Comandante Supremo, talvez devêssemos considerar uma retirada tática. Poderíamos nos reagrupar, estudar a situação e retornar com melhor preparação. Zartak se voltou contra ele com fúria. Você está sugerindo que fujamos dessas criaturas macias? Você está dizendo que o domínio deveria demonstrar medo? Kratis recuou. Suas pernas dobrando em submissão. Não, comandante supremo. Eu apenas sugiro cautela. Zartak se forçou a se acalmar. Seus generais estavam observando. A tripulação estava ouvindo. Ele precisava projetar força. Mesmo que a situação deles fique cada vez mais desesperadora a cada hora que passa, procederemos conforme planejado, anunciou ele. Mas vamos mudar a formação. Aproxime todos os navios. Nada maior que 100 metros entre embarcações. Se os humanos tiverem algum tipo de tecnologia furtiva, negar-lhes-emos espaço para operar. A frota contraiu-se numa esfera estreita. 5.000 navios agrupados como insetos protegendo a sua rainha. Certamente, pensou Zartak. Certamente isso impediria os desaparecimentos. Certamente os humanos não poderiam atacar navios cercados por centenas de outros. Ele estava errado. Naquela noite, 17 navios desapareceram do centro da formação. Eles estavam lá em sensores. Um momento, cercado por todos os lados por embarcações amigas. No momento seguinte eles desapareceram. Os navios ao redor deles não relataram nada de incomum. Nenhuma arma dispara. Sem assinaturas de energia. Sem distorções espaciais. O navio irmão deles simplesmente deixou de existir. O pânico não era mais um sussurro entre a tripulação. Foi um rugido. Os soldados recusaram ordens. Os policiais exigiram explicações que ninguém poderia fornecer. 3 naves tentaram quebrar a formação e fugir de volta para o espaço do domínio. Zartak os destruiu por suas próprias forças para manter a disciplina. No 20º dia da invasão, eles finalmente avistaram uma nave humana. Apareceu nos sensores à frente deles, sem fazer nenhuma tentativa de se esconder. Era pequeno, talvez 1/10 do tamanho de um cruzador Dominion. Um único navio enfrentando uma frota inteira. Destrua-o, ordenou Zartak. Todos os navios da seção dianteira abriram fogo. Poder de fogo suficiente para quebrar uma lua foi liberado na minúscula nave humana. O espaço ao redor ficou branco com a energia liberada.
Quando a luz desapareceu, a nave humana ainda estava lá, intocada, sem danos. Ele não se moveu nem tentou fugir. Cada tiro falhou de alguma forma, apesar da impossibilidade desse resultado. A nave humana virou lentamente e começou a se afastar. Não fugindo, não correndo. Apenas uma partida calma e constante que parecia quase desdenhosa. Siga-o, ordenou Zartak. Sua voz era pouco mais que um sussurro. A frota perseguiu. A nave humana ficou logo à frente deles, mantendo uma distância constante. Conduziu-os através de uma região do espaço, marcada nas suas cartas como Terra Deep, uma área de campos de asteroides invulgarmente densos e anomalias espaciais. O general Kratos aproximou-se novamente. Suas antenas estavam encostadas em sua cabeça de medo. Comandante Supremo, isto é uma armadilha. Estamos sendo levados a algum lugar. Deveríamos parar e reconsiderar. Zartak sabia que estava certo. Cada instinto tático que ele desenvolveu ao longo de um século de serviço militar gritava avisos, mas o orgulho não o deixava voltar atrás. Agora não. Não depois de chegar tão longe. Continuamos, disse ele. Eles seguiram a nave humana por mais 2 dias. Mais embarcações desapareceram durante a perseguição. No momento em que entraram no coração das profundezas terráqueas, Zartak já havia perdido mais de 800 navios, um deles o seu. A poderosa frota foi reduzida a pouco mais de 4.000 navios. Então a nave humana parou. Ficou pendurado espaço vazio, esperando. A frota do domínio cercou-o por todos os lados. Não havia para onde correr. Nenhum lugar para se esconder. Zartak está preparado para dar ordem de tiro quando seus sensores detectarem algo. No início, foi apenas uma leitura fraca. Então ficou mais forte. Assinaturas de energia apareciam ao seu redor. Centenas deles. Milhares. Os asteroides não eram asteroides. Eles eram navios. Naves humanas. Eles estavam escondidos à vista de todos. Seus cascos disfarçados para parecerem pedras e detritos. Agora eles ativaram. Suas armas aumentando. Seus motores ficando online. A frota do domínio foi cercada. Mas estes não eram navios de guerra. Pelo menos não os tradicionais. Eles eram pequenos. Pouco maior que os lutadores. Havia tantos deles que os sensores não conseguiam obter uma contagem precisa. 10.000, 20.000. Talvez mais. Zartak olhou para a tela, incrédulo. De onde eles vieram? Como eles esconderam tantos navios? Como seus sensores não conseguiram detectá-los? Comandante Supremo, Kratos disse com urgência, precisamos romper a linha deles e escapar. Se ficarmos aqui, ficaremos presos. Todos os navios. Ordenou Zartak. Quebrar a formação. Lute para abrir caminho. Vá para o espaço aberto. A frota do domínio se dispersou. Cada navio tentando encontrar uma saída. As naves humanas moveram-se para interceptar. E foi então que Zartak descobriu a terrível verdade. As pequenas embarcações humanas não eram plataformas de armas. Eles eram outra coisa. Algo pior. Enquanto seus navios tentavam fugir, as embarcações humanas aproximaram-se deles. Quando chegaram perto o suficiente, eles simplesmente desapareceram, levando as naves do domínio com eles. Não destruído. Não danificado. Acabei de ir apagados da existência como se nunca tivessem existido. Zartak assistiu horrorizado enquanto sua frota era devorada. Navio após navio desapareceu. Guerreiros que ele treinou. Oficiais que ele conhecia há décadas. Todos eles desaparecendo no nada. Sua exibição tática mostrou marcadores vermelhos piscando. Depois de outro cada vez mais rápido, chegou uma solicitação de transmissão. Zartak quase o ignorou. Mas algo o fez aceitar. O diretor Shen apareceu novamente na tela. Atrás dela. Ele podia ver o que parecia ser um vasto centro de comando. Os humanos trabalharam em inúmeras estações.
seus rostos calmos e focados. Comandante Supremo, disse ela, a sua frota foi reduzida a menos de 1000 navios. A maioria dos seus guerreiros se foi. Esta invasão acabou. Zartax encontrou sua voz. O que você está? O que é essa arma? A expressão de Shen era triste. Não estamos usando arma, comandante. Estamos usando algo muito mais avançado. Algo que descobrimos há 30 anos, quando encontramos pela primeira vez o coletivo Varatian. Zartax conhecia esse nome. Os Varatians foram um império poderoso. Eles tentaram conquistar o espaço humano décadas atrás. Eles haviam desaparecido completamente. Até aquele momento, ele havia acreditado na história de uma praga. Você os destruiu, ele disse. Shen assentiu. Eles não nos deram escolha. Eles atacaram nossas colônias. Eles mataram milhões de nosso povo. Tentamos negociar. Tentamos nos render. Eles queriam a aniquilação total da humanidade. Então mostramos a eles o que acontece quando você leva os humanos longe demais. Ela apontou para algo fora da tela. Descobrimos uma maneira de manipular o espaço. Tempo em um nível quântico. Podemos criar campos localizados que transformam a matéria em dobras dimensionais. Para um observador externo, parece que algo simplesmente desaparece. Na realidade, ele é movido para um lugar que existe ao lado do nosso universo, mas ligeiramente fora de fase com ele. Zartak sentiu seus membros enfraquecerem. Você pode fazer com que as coisas deixem de existir. Não deixar de existir, corrigiu Shen. Podemos removê-los desta realidade. Os navios e suas tripulações ainda estão tecnicamente vivos. Eles existem em uma dimensão de bolso onde o tempo flui de maneira diferente. Da perspectiva deles, apenas alguns segundos se passaram. Do nosso, eles efetivamente desapareceram para sempre. Ela se inclinou para a frente. Não queríamos usar esta tecnologia, comandante. Construímo-lo como um elemento de dissuasão, esperando que a sua existência por si só evitasse guerras. Nós mantivemos isso em segredo porque temíamos o que aconteceria se outras espécies soubessem disso. Alguns tentariam roubá-lo. Outros tentariam nos destruir por medo. Então fingimos ser fracos. Fingimos ser comerciantes e cientistas inofensivos. E por 70 anos funcionou. Ninguém nos atacou. Até você, ela terminou calmamente. Zartax olhou para sua exibição tática. Apenas 700 navios restaram de sua outrora orgulhosa frota. 70.000 guerreiros mortos ou pior. Preso em alguma prisão impossível entre dimensões. O que você quer? Ele perguntou. Render. Shen balançou a cabeça. Não fazemos prisioneiros, comandante. Os Varatians nos ensinaram essa lição. Eles tentaram se render quando perceberam que não poderiam vencer. Nós aceitamos. Mostramos misericórdia. E no momento em que baixamos a guarda, eles atacaram novamente. Eles mataram 3 bilhões de humanos naquele ataque final. Seus olhos endureceram. Nunca cometeremos esse erro novamente. Quando a humanidade luta, lutamos até que a ameaça seja completamente eliminada. Sem rendições. Sem tréguas. Não há segundas chances. Zartak sentiu verdadeiro terror pela primeira vez na vida. Você pretende matar todos nós? Não, disse Shen. Pretendemos remover o domínio Zeltron como uma ameaça ao espaço humano. Cada navio da sua frota ficará fora de fase. Seus mundos domésticos permanecerão intocados. Seus civis estarão seguros. Mas o seu poder militar desaparecerá. Você não poderá nos ameaçar, ou a qualquer outra pessoa, por gerações. Ela se levantou. Você veio aqui acreditando que éramos uma presa, comandante. Você acreditava que nossa juventude nos tornava fracos. Você acreditou que nossa escolha pela paz era a covardia. Você estava errado. Os humanos escolhem a paz porque conhecemos o terrível custo da guerra. Porque nos lembramos do que nos tornamos quando lutamos. Porque entendemos que a maior força é saber quando não usar o seu poder.
A transmissão começou a terminar, mas Shen falou mais uma vez. A galáxia saberá o que aconteceu aqui, comandante. Eles aprenderão que o Zeltron Dominion invadiu o espaço humano e desapareceu. Alguns chamarão isso de mistério. Alguns chamarão isso de lenda. Mas as espécies que consideram a agressão contra a humanidade irão lembrar-se deste dia. Eles vão lembrar que os draconianos vieram com 5.000 navios e desapareceram sem deixar rastros. A tela escureceu. Shartax olhou para seus navios restantes, seus orgulhosos guerreiros, sua poderosa frota. Tudo isso prestes a ser apagado como se nunca tivesse existido. As naves humanas se aproximaram por todos os lados. Não houve fuga. Sem esperança. Apenas a fria certeza da derrota. Shartax fechou os olhos enquanto os geradores de campo eram ativados em torno de sua nave capitânia. Ele sentiu uma sensação estranha, como cair e voar ao mesmo tempo. O mundo parecia se confundir e mudar. A última coisa que ouviu foram os gritos do General Krat. Então não houve nada além de silêncio. A diretora Saracen assistiu de seu centro de comando enquanto a última nave do domínio tremeluzia e desaparecia. As profundezas terráqueas estavam vazias mais uma vez, com campos de asteroides e poeira estelar flutuando na escuridão silenciosa. Nenhum sinal de que a maior frota militar do domínio Chartron já esteve lá. Ela se voltou para sua equipe e enviou uma mensagem a todas as colônias humanas. A ameaça foi neutralizada. Todos podem voltar para casa em segurança, perto dela. O centro de comando explodiu em aplausos, mas Shen não sorriu. Ela pensou nos 70.000 guerreiros Chartron, agora presos no espaço dimensional. Eles experimentariam apenas alguns segundos antes que sua entropia os reivindicasse. Foi mais misericordioso do que o que haviam planejado para a humanidade. Mas ainda foram 70.000 vidas encerradas. Ela não mentiu para o comandante Shartax. A humanidade preferiu a paz. Eles construíram comunidades, compartilharam conhecimentos e tentaram tornar a galáxia um lugar melhor. Mas quando ameaçados, quando as suas famílias estavam em perigo, os humanos tornavam-se outra coisa. Algo antigo e terrível, que sobreviveu a inúmeras ameaças em seu mundo natal. Os humanos se tornaram sobreviventes, e os sobreviventes fizeram o que fosse necessário para proteger os seus. Shen foi até a janela e olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, outras espécies teriam ouvido sobre o que aconteceu aqui. Alguns ficariam assustados, alguns ficariam com raiva, mas ninguém esqueceria. A jovem raça de mercadores e cientistas revelou a sua verdadeira natureza, e a galáxia nunca mais veria a humanidade da mesma forma.